Uma senhora que trabalhou a vida inteira ao lado do marido foi cruelmente expulsa da própria casa pela filha. Sem que ninguém soubesse, ela guardava um segredo que mudaria o destino de todos. O que aconteceu quando a verdade veio à tona vai te surpreender. Permaneça conosco até o final para descobrir essa incrível história de superação e justiça. E não se esqueça de se inscrever no canal. Nos anos 1960, em uma propriedade rural no interior de Minas Gerais, morava Dona Francisca, uma senhora de cabelos grisalhos que havia dedicado toda a sua vida ao trabalho no campo junto ao marido. Em tempos passados, o casal possuía hectares de terra fértil, plantações vastas e criações prósperas. Mas o tempo foi implacável e o seu companheiro partiu desta vida, deixando Francisca cada vez mais sozinha. Sua única filha, agora adulta, vivia com ela ao lado do marido, um homem indolente que preferia a rede à enxada. Dona Francisca já não tinha o vigor de antes. Seus joelhos doíam, a respiração era difícil e os dias pareciam arrastar-se lentamente. Passava as tardes sentada na varanda de madeira desgastada, contemplando o horizonte com olhos marejados de lembranças. A filha, que em criança corria alegre entre os pés de milho, tornara-se uma mulher impaciente. O marido dela tampouco tinha trabalho fixo. De vez em quando saía para algum bico, mas na maioria das vezes ficava deitado enquanto a esposa cuidava de uma pequena horta. Numa noite, quando a despensa estava quase vazia, o casal conversou em voz baixa no quarto. "Se não fizermos algo, vamos passar fome", disse o genro. A filha olhou para ele com o coração endurecido. "A solução é simples. Minha mãe precisa sair. Nós precisamos desta casa só para nós." E assim, sem piedade, decidiram o futuro de Dona Francisca. Na manhã seguinte, o sol mal começava a esquentar as paredes rachadas da casa. A senhora ainda estava em sua cadeira de balanço quando ouviu barulhos estranhos. Arrastar de baús, passos apressados, vozes ásperas. Saiu até a porta e viu algo que jamais esqueceria. Sua filha e o genro jogavam suas roupas, seus sapatos velhos de couro e algumas mantas na entrada da propriedade. "O que estão fazendo?" perguntou com voz trêmula. "Mãe, a senhora precisa ir embora. Não dá mais para continuar assim. Precisamos do espaço", respondeu a filha sem encará-la. "Ir embora da minha própria casa?" sussurrou Francisca, sentindo a garganta apertar. Ninguém respondeu. O genro simplesmente largou a última caixa na terra batida, bateu a porta e entrou como se nada tivesse acontecido. A filha deu meia volta sem sequer tocar na mãe. Dona Francisca ficou sentada no degrau com suas poucas coisas. Chorou em silêncio por horas, até o sol começar a se pôr. Mas o que eles não sabiam, e ela jamais havia contado, é que Francisca tinha guardado uma fortuna. Anos atrás, quando o seu marido ainda vivia, haviam acumulado bom dinheiro. Possuíam terras extensas, animais e negócios com outros fazendeiros. Quando ele faleceu, ela vendeu várias propriedades aos poucos e escondeu o dinheiro numa caixa enterrada perto do antigo curral. Nunca disse nada à filha porque acreditava que o amor familiar era mais forte que o interesse material. Quando a noite chegou e não havia mais lágrimas para derramar, a senhora levantou-se devagar, caminhou até o curral e removeu as pedras com mãos trêmulas. Ali, envoltos em panos velhos, estavam os maços de notas que guardara há anos. Não era pouco. Com aquele dinheiro poderia recomeçar. Sem olhar para trás, pegou sua mala e partiu. Caminhou lentamente pela estrada de terra que margeava as plantações secas. A filha e seu marido dormiram naquela noite na mesma casa onde Francisca criara sua filha. Horas depois, a senhora chegou a outra fazenda mais adiante na estrada principal. Os donos eram pessoas que a conheciam de longa data, dos tempos em que ela e o marido eram respeitados em toda a região. Ao vê-la, ficaram surpresos. "Dona Francisca, o que faz por aqui a esta hora?" perguntaram preocupados. Ela não quis dar explicações, apenas pediu um canto para passar a noite. Deram-lhe comida quente, chá
e um quartinho. Não fizeram mais perguntas, mas olhavam-na com respeito. Era uma mulher que já teve poder e influência. Na manhã seguinte, quando todos saíam para trabalhar, Francisca perguntou se sabiam de terras à venda. Claro, dona Francisca, tem algumas propriedades disponíveis aqui perto, responderam. Ela não hesitou, queria se reerguer. Tirou parte do dinheiro e, sem pestanejar, comprou um terreno amplo. Em poucos dias, com a ajuda dos vizinhos, construiu uma casa de madeira boa e sólida. Não sabiam que aquela decisão vinha de uma traição dolorosa, mas reconheciam que aquela senhora merecia respeito. Enquanto isso, a filha e o marido continuavam na velha casa, comendo restos das colheitas antigas. Não trabalhavam, não mantinham a propriedade e tudo começou a desmoronar. A madeira apodrecia, o telhado caía, o quintal virava mato. Eles, acomodados na preguiça, nem imaginavam que a mulher que expulsaram construía uma nova vida não muito longe dali. Os meses foram passando. Dona Francisca levantou uma bela casinha em sua nova propriedade e ganhou um ajudante. Um menino humilde que a auxiliava em tarefas simples, como buscar água e alimentar as galinhas. Ela não tinha mais a força de antes, mas possuía algo mais poderoso: a determinação silenciosa de quem sofreu uma traição e não se deixou abater. Os vizinhos a respeitavam. Muitos lembravam dos tempos em que era uma mulher influente na região. Outros simplesmente admiravam sua dignidade. Sempre tinha um sorriso gentil para quem a cumprimentasse e uma xícara de café para quem passasse por sua porta. Não falava da filha. Guardava aquela dor como um espinho profundo no peito, mas seguia em frente. Na casa velha, a filha e seu marido não fizeram nada para melhorar sua situação. A fazenda desmoronava e as reservas de mantimentos que Francisca deixara estavam acabando. Ele não encontrava trabalho porque ninguém confiava nele e ela vivia se queixando de tudo. Gastaram suas economias e agora mal sobreviviam com o pouco que conseguiam tirar da terra seca. Uma manhã, o genro, cansado da escassez, decidiu sair em busca de trabalho de fazenda em fazenda. Caminhou longas horas sob o sol até avistar ao longe uma bela propriedade. Era nova, tranquila, cercada de árvores e com uma casa reluzente de madeira fina. Pareceu-lhe estranho que naquela região onde tudo estava arruinado, alguém tivesse uma casa tão bem cuidada. Aproximou-se timidamente e bateu na porta. Bateu uma vez. Silêncio. Bateu novamente, mais forte. Então, de dentro, ouviram-se passos lentos e a porta se abriu. Era ela, Dona Francisca. Você? Perguntou ele, incrédulo. Você? Respondeu a senhora com voz calma. Por um instante, ambos se encararam como se o tempo parasse. Ele engoliu seco, nervoso. Eu estava procurando trabalho. Não tenho para onde ir. Dona Francisca respirou fundo. Não havia ódio em seu olhar, mas uma firmeza que ele nunca vira antes. Trabalho? Posso te dar trabalho, mas com uma condição, disse pausadamente. Sim, o que for, respondeu ele. Se trabalhar aqui, você me promete que não dirá nada à minha filha sobre esta fazenda nem sobre mim. Não quero que ela saiba. O homem hesitou por um instante, mas seu estômago vazio pesava mais que qualquer promessa. Está bem, não direi nada. E assim começou a trabalhar para a mesma mulher que havia expulsado. Todas as manhãs alimentava as galinhas, limpava o quintal, consertava cercas e ajudava na pequena horta que ela havia plantado. Dona Francisca, embora não dissesse em voz alta, perguntava todos os dias: "Como está minha filha?" E ele sempre respondia igual: "Está na casa, fazendo as coisas dela." Isso bastava para que ela esboçasse um pequeno sorriso. Não a havia esquecido. Os meses passaram, a fazenda prosperava. O homem recebia seu pagamento e nada dizia à esposa. Mas o segredo começou a pesar.
Todas as noites, quando voltava para casa, a esposa o enchia de perguntas. Onde você está trabalhando? Na fazenda de um patrão muito bom, respondia ele, evitando seu olhar. Ela não ficava satisfeita. Cada palavra alimentava mais sua curiosidade. Uma tarde, enquanto ele saía para fazer compras na cidade, a filha não aguentou mais. Seguiu o caminho que o marido tomava todas as manhãs e, após caminhar bastante, chegou à fazenda. Viu tudo, uma casa linda, cercada, com pequena horta e galinhas soltas no quintal. Bateu na porta desesperadamente. A porta se abriu. Era sua mãe. Mãe, todo esse tempo vivendo aqui e eu passando necessidade, gritou a filha sem vergonha alguma. Sua voz alta fez com que alguns vizinhos saíssem para ver de longe. Dona Francisca não se abalou. Ouviu cada palavra, cada insulto, cada acusação injusta. Quando finalmente a filha ficou sem fôlego, a mãe falou com calma. Já terminou? A filha apenas respirava ofegante. Você me expulsou da minha casa, disse Francisca. Me jogou para fora com algumas roupas e sapatos velhos. Agora vem me cobrar pelo que construí depois que me enxotou? A filha ficou calada por alguns segundos. Depois disse a única coisa que pensou. Mas eu não sabia que a senhora tinha dinheiro. A senhora apenas suspirou. E se soubesse, isso teria mudado alguma coisa? Você me expulsou sem pensar duas vezes. A filha, sem demonstrar arrependimento, foi direta. Então me dê alguma coisa, me dê dinheiro ou esta casa. Eu saberei o que fazer com ela. Dona Francisca sorriu discretamente. Entregou-lhe algumas moedas e fechou a porta calmamente. A filha, sem sequer agradecer, foi embora com o punho apertando as moedas. Não sabia que acabara de cometer um erro ainda maior. Os dias viraram semanas e as semanas viraram meses. A filha, com as poucas moedas que a mãe lhe dera, voltou para sua casa velha. Não houve um obrigado nem um arrependimento verdadeiro. Pelo contrário, sentia raiva. Repetia para si mesma que a mãe lhe havia mentido e que aquela casa bonita deveria ser sua. Não enxergava que tudo que sua mãe fizera fora sobreviver. Com o dinheiro recebido, o casal comprou apenas alguns mantimentos, pensando que a mãe continuaria dando mais. O marido, ao ver as moedas, parou de trabalhar novamente, confiando que mais cedo ou mais tarde herdariam algo da senhora. Enquanto isso, a velha fazenda onde viviam continuava desmoronando. As paredes enchiam-se de rachaduras. O teto gotejava quando chovia e o quintal, antes cheio de vida, cobria-se de mato alto. Uma manhã, cansados da miséria e sem entender que sua pobreza era fruto de sua própria preguiça, decidiram vender a única coisa que ainda tinham: o terreno e a velha casa de Dona Francisca, a mesma de onde um dia a haviam expulsado sem piedade. Venderam tudo por preço baixo, pensando, de qualquer jeito, quando mamãe morrer, ficaremos com a fazenda nova dela. Nenhum dos dois sabia que Francisca já havia tomado sua decisão há tempos. Não queria que quem a desprezou e humilhou fosse desfrutar do que ela erguera com sacrifício. Enquanto eles faziam planos egoístas, a senhora vivia tranquila em sua nova propriedade. Passava os dias cuidando das galinhas, costurando sob a sombra e cumprimentando os vizinhos que a respeitavam. O menino, filho de um trabalhador pobre, sempre a ajudava. Trazia-lhe água, lenha e fazia companhia quando o silêncio era grande demais. Ele não buscava nada em troca. Era apenas um bom garoto de coração nobre. Dona Francisca via naquele pequeno o que sua filha já não tinha: humildade, gratidão e carinho sincero. Com o tempo, afeiçoou-se a ele. Tratava-o como se fosse seu neto, embora nunca dissesse em voz alta. Mas o tempo não perdoa ninguém. Certa madrugada, Francisca acordou com uma dor profunda no peito e um cansaço que nunca sentira antes. Seu corpo frágil avisava que o fim estava próximo. Ainda assim, não tinha medo.
Havia chorado o que precisava chorar. Sofrera a traição e, à sua maneira, voltara a se erguer. Agora só restava colocar as coisas em ordem. Dona Francisca escreveu um testamento detalhando sua vontade. Não quero que minha filha receba nada. Ela já escolheu me tirar de sua vida. Quero que esta fazenda fique para alguém que me estendeu a mão quando eu não tinha ninguém. Para o menino. Estava tudo escrito. Dias depois, enquanto o casal sonhava em se apossar da fazenda, foram até a casa da senhora. Ao bater na porta, ninguém respondeu. Nem galinhas, nem cachorros, nem fumaça na cozinha. Caminharam ao redor e encontraram os vizinhos, que lhes disseram que Dona Francisca havia falecido alguns dias antes, tranquila em sua cama. A filha ficou muda por um instante. Depois, perguntou desesperada: "E a fazenda? E a casa? Onde estão as escrituras?" Os vizinhos a olharam com desaprovação. A fazenda ela deixou para o menino que sempre a ajudava, aquele garoto que vocês nem conhecem. A filha sentiu o sangue gelar. Não entendia como a própria mãe fizera algo assim. O marido, mais furioso que triste, cerrou os punhos. Não havia herança, nem terras, nem casa. Tinham perdido tudo por seu próprio egoísmo. O menino, acompanhado do pai e dos vizinhos, herdou a fazenda com humildade. Não houve festa nem alarde, apenas lágrimas sinceras de quem a conhecera e amara de verdade. A fazenda ficou em boas mãos. A filha e o marido desapareceram da região semanas depois. Ninguém soube mais deles. Apenas corriam boatos de que haviam vagado procurando trabalho, que nunca mais se reergueram, que a vida lhes devolveu o que plantaram. A história de Dona Francisca, porém, permaneceu viva nas vozes dos vizinhos. Contavam como uma mulher traída pela própria filha soube se levantar. Porque há verdades que a vida ensina com força. O sangue nem sempre é grato, mas o coração nobre jamais esquece. Obrigado por assistir até o final. Se essa história tocou você de alguma forma, considere deixar o seu gostei. Para o YouTube, cada like é um sinal de que narrativas com significado importam e merecem ser vistas por mais pessoas. Se você lembrou de alguém ao assistir, compartilhe este vídeo. Às vezes, uma história é a única forma de alcançar um coração. E claro, para não perder as próximas histórias que contaremos, inscreva-se no canal. Sua presença aqui é o que torna tudo isso possível. Até a próxima.